Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dareis vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-o aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, como Jesus, ele é lindo, né? De verdade, né? Olha, entenda isso daqui, ó. Quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ele sentiu a morte de João Batista. E aqui é lindo, né? É lindo porque quando alguém que a gente ama morre, nós também ficamos sentidos. Por mais que a gente sabe, nós, graças a Deus, cristãos, que existe um céu, que a pessoa está no céu, que a pessoa está com Deus, mas a saudade vem. A gente sente falta da pessoa amada. E Jesus também sentiu quando João Batista morreu, mesmo sabendo que ele está na glória de Deus, que ele está no céu, tendo certeza disso, Jesus, a humanidade de Jesus ficou. Ele ficou, tanto é que ele quis ir para um lugar deserto, ele quis ir para um lugar afastado, talvez para chorar a dor, para ficar um pouquinho quietinho, recolhido. Olha que lindo isso, gente, um Deus, nosso Deus, né? Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades dele, mesmo nesse momento que ele queria se recolher um pouco, ele não deixou de ajudar, ele não deixou de curar, ele não deixou de atender as pessoas. Olha que tremendo! Que maravilha! E ele mesmo alimentou, ele mesmo deu vida, ele mesmo curou. Que tremendo é o nosso Deus! Que tremendo é o nosso Deus! Mesmo nesse momento crítico da vida dele, não é? Ele pensou no outro, ele pensou em nós, não é? Então, coloque isso. Vou ficar só nisso nesse evangelho, viu? Tem a questão de alimentou, que deu os peixes, que os discípulos colocaram à disposição aquele pouquinho, e aí o pouco com Deus é muito, mas eu queria ficar nisso. Mesmo Jesus, né, nesse recolhimento dele, da morte do seu primo, ele quis se afastar um pouquinho, quis chorar a morte do seu primo, mas a multidão foi ao encontro dele, e ele teve compaixão daquela multidão, e ele deixou a dor dele para curar, para salvar, para libertar. Esse é o nosso Deus.